Bom dia, como já apresentaram aí, meu nome é Gustavo, trabalho na Fototerra cerca de 10 anos aí. Atualmente a gente trabalha no núcleo de hidrografia, prestando serviço para uma grande companhia. E a gente tem assim como demanda, né, principalmente processamento, mapeamento e gestão de informação já referenciada, né, a partir de diversos insumos, imagem sonar, batimetria, enfim, dados de levantamentos hidrográficos. Está apresentando para vocês aí uma solução que a gente teve, eu acho que até fazer um parêntese antes aqui, eu acho muito legal esse encontro do FME, porque ele coloca a gente em contato assim com o dia a dia, né, do usuário, enfim, os problemas que a gente tem e as soluções que a gente encontra. Não é só assim uma divulgação de soluções, mas bota a gente assim diretamente em contato com a realidade de quem usa o software diariamente. A nossa agenda vai passar aqui pelo desafio que a gente teve, a solução que a gente encontrou, o desenvolvimento dessa solução, os resultados que a gente obteve e os próximos passos aí, o que a gente pensa aí para frente, né? Interessante comentar também que assim esse fluxo que foi desenvolvido, essa solução que foi desenvolvida para esse trabalho de mapeamento, ele tem até uma etapa anterior que também foi feita em FME, foi desenvolvida em FME, que é a configuração desses mosaicos, que são os inputs, né, dessa interpretação semiautomática, né? Então a gente recebe fragmentos de imagem de sonar e a gente já constitui ali um pré-mosaico da linha completa de levantamento. E esse conjunto de linhas é novamente mosaicado e segmentado na nossa articulação. Enfim, tudo isso também automaticamente pelo FME. É interessante falar também que o FME nos ajudou bastante aí também nessa primeira etapa, até a gente chegar e ter esse insumo na forma como ele está aqui para a gente poder fazer essa interpretação, né? Então, assim, estava no template uma frase, né, de efeito aqui, eu escolhi essa frase do Confúcio: não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo, pense, né? Aquela questão de geoprocessamento, quem trabalha também na área sabe que, né, se você está com uma dificuldade com algum trabalho muito repetitivo por muito tempo, você sabe que alguém já provavelmente passou por isso, já desenvolveu alguma solução ali para isso, enfim. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar aí de tentar automatizar, ainda mais hoje em dia, né, para a gente poder fazer um bom uso aí da hora homem. Então, assim, cara, o nosso desafio, até achei legal aqui o semblante desse cidadão aqui no template, porque a minha cara também, quando eu vi o desafio, foi mais ou menos essa, assim, né? A gente, quando vai mapear áreas na Terra, eu acho que são áreas mais conhecidas, a gente tem assim, uma noção maior do que vem por aí, né? Quando a gente vai mapear o fundo do mar, o grau de surpresa é um pouco maior e às vezes desesperador, né? Então a gente tinha uma demanda de mapeamento de uma área de 470 quilômetros, era uma das áreas que a gente mapearia, né? 470 quilômetros quadrados, né? E essa área especificamente, cara, ela tinha uma densidade de alvos refletivos, né, que são indicadores de corais, de bancos de corais, assim, absurda, né? A gente tinha prazo, tinha tudo, a gente estimou o prazo baseado no que a gente tinha de informação da área. E para essa área, assim, por mais que a gente fizesse um cálculo de prazo ali, a gente tinha um pré-mapeamento com esses indicativos. Isso aqui é o cenário que a gente se deparou. E a gente falou, cara, e agora? Como é que a gente vai conseguir, com 8 pessoas, mapear aí 25 mil alvos, né? Isso é o que a gente imaginava que tinha. Mas, enfim. Então, a gente tinha, né, um pré-mapeamento, né, que já existia dessa área. Era um mapeamento com um insumo, que é uma imagem de sonar de varredura lateral, chega a uns 20 metros de resolução espacial, né? E agora a gente faria um trabalho de refino desse mapeamento com uma imagem de sonar de abertura sintética com 5 centímetros de resolução espacial, né? Então, a ideia era justamente melhorar, refinar e confirmar essas feições que estavam ali, né? Dentre as outras feições também antrópicas que a gente mapeia. Mas o maior desafio, de fato, era a gente atender aí o mapeamento dessas feições de fundo aí, né, naturais. Então, assim, sem o FME, muito provavelmente a gente não conseguiria ter atendido esses prazos, né? A gente teria decepcionado o cliente, a gente teria um mapeamento, né, talvez não tão eficiente. Assim, a gente sabe, trabalhando, prestando serviço, às vezes a pressa, o quanto ela prejudica a qualidade também do trabalho. Então, a gente conseguiu, sim, fazer um trabalho excelente, muito graças a essa solução que a gente desenvolveu, né, com o fluxo de FME. Legal também esse contato, porque é um uso bem específico, né? Acho que cada um aqui trabalha com uma área diferente. Às vezes dá um gatilho em alguém sobre uma solução que pode ser utilizada, mas é isso, né? Como é que foi essa solução, né? Aqui tem uma figura aqui que seria um banco de coral, né? E aqui um pouco da imagem que é esse mosaico, né? Que a gente aqui já está vendo esse mosaico, como eu falei, ele já foi feito automaticamente também, né? Com outro fluxo. Aqui é o processo de interpretação, né, seleção ali, classificação dessa imagem.
e o que está sendo interpretado e mapeado. Então, o que o fluxo faz? Ele seleciona e trata grupos de pixels com valores específicos de resposta, né? São pixels de interesse, valores de interesse, que são considerados como pixels suspeitos para esse tipo de feição, que são esses bancos de coral. E aqui é uma cara do fluxo. Esse seria aqui um transformer customizado, né? Até ficou faltando aqui o último bookmark da formatação, mas é mais ou menos isso. A gente tem uma primeira etapa aqui, que é uma etapa de identificação, depois a limpeza, que é parte ali bem importante também, e por último ali a formatação do dado final, seguindo, né, um modelo de dados que a gente usa, né, que a gente montou, que é baseado no SSDM, né, um modelo internacional. A gente fez algumas adaptações, mas a gente fez um recorte da parte interessante desse modelo, que é bem robusto, né, que até contempla outras coisas que a gente não mapeia. Aqui é um pouco mais do detalhe, né, dessas etapas, né, etapa de identificação, tratamento e formatação. É um fluxo que já é funcional, aí, já estamos usando em outras áreas também, já tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente montou. E aqui é um pouco do que o fluxo faz, né, do desenvolvimento mesmo, do que ele se propõe, né. Então eu tenho uma imagem que originalmente ela é uma imagem pancromática, né, uma imagem que pós-processada ela se torna uma imagem RGB. Então o fluxo ele interpreta os valores de resposta nos 3 canais R, G e B e analisa ali esses valores, as faixas, né, que a gente, por uma experiência, um fluxo foi montado muito na tentativa e erro até chegar nos valores. E importante também dizer que esse fluxo ele é ajustável a outros histogramas, né, outras distribuições de histogramas que às vezes vão dar valores diferentes. Então, a gente tem ali faixas de pixels que são identificadas com amostras, né, como se fosse um processo de classificação mesmo, né, supervisionado. Mas é como se a gente montasse ali, passo a passo, essa classificação ali, um processo dentro do dado mesmo ali, né? Então a gente analisa não só essa resposta, mas também essa vizinhança entre essas respostas, entre esses valores ali uns com os outros, essa relação topológica desses valores, né? Aqui é um cenário um pouco mais amplo, né, dessa situação do que é trabalhado, né? Que o resultado da primeira etapa, digamos assim, tá? Que é esse processo de identificação. É importante dizer, né, que assim, a gente sonha um dia em tirar o semi do nome dessa apresentação, né, o semi automático. A gente quer um dia chegar, evoluir essa rotina para um mapeamento 100% automático, né. O que a gente fez foi pegar esse trabalho de mapear 25 mil alvos e transformar num trabalho de eliminação de alguns ruídos, que são assim, mínimos, né, comparado ao trabalho de você ter que fazer um a um. Então você nota aqui um ruidinho aqui, uma outra feição que ele interpreta, até vai ficar mais claro ali quando eu entrar na parte da limpeza, mas a gente já consegue destacar ali, né, os principais alvos, né, que a gente tem como interesse para mapear. Então aqui é a parte da limpeza, né, que a gente transforma todo esse dado ruidoso, e essa parte aqui ainda é via fluxo, tá? Não é a limpeza que eu disse, manual, isso aqui é tudo via fluxo. O resultado do fluxo é algo assim, né? Numa visão geral, esse seria o resultado da primeira etapa e esse aqui o resultado final, né, do fluxo já limpo. Aí você nota ruído aqui, outro aqui, mas o trabalho de excluir esses vetores é infinitamente menor do que você fazer um a um, né? Essa é uma parte, né, a parte que fala de eficiência, né? E por último, a etapa de formatação, como eu falei, né, onde a gente ajusta aí ao modelo que a gente segue, né, de mapeamento. E legal a apresentação também do rapaz anterior falando sobre a questão do tipo do campo, né? Para a gente isso é muito útil também, essa funcionalidade agora, para a gente já poder aqui no Attribute Manager configurar também o tipo, né? Não só lá na saída, enfim. E aqui apresentando os resultados, né? Uma imagem como a gente recebe e o que seria ali o produto do fluxo, já interpretado, as feições mapeadas. Aqui falando um pouco do ganho de eficiência que a gente teve. A gente estimou que se a gente fizesse manualmente cada um desses polígonos, né, mapeando cada um desses alvos, a gente, com uma equipe com 4 pessoas dedicadas, né, a gente realizaria assim, aproximadamente, né, 14 horas de trabalho por quilômetro quadrado, que daria ali 200 dias de trabalho. Utilizando o fluxo, a gente conseguiu aumentar a eficiência para 4 horas de trabalho por quilômetro quadrado e reduzir o prazo para 60 dias de trabalho, né? E o principal, né? Eu falei que eram 25 mil esperados e o nosso trabalho nessa área de 470 a gente chegou a 48.970 alvos mapeados. Aqui é uma comparação entre aquele primeiro dado que a gente estimou lá os 25
e o resultado do fluxo, né, do mapeamento semiautomático. E é interessante aqui a percepção de corredor, assim, não só a questão, né, de eficiência, mas a precisão que a gente conseguiu chegar, né, até para evitar impacto ambiental, né, enfim, preservação, e também uma segurança operacional também, né, e liberdade de projeto, né, que também é uma demanda também do cliente. Muitas vezes ter que evitar os alvos e às vezes você consegue identificar corredores ali que você poderia trabalhar, fazer algum tipo de lançamento, operação de equipamento. E aqui é uma comparação de um cenário de como que seria, né, falar um pouco mais ainda da precisão, né, como que seria o mapeamento, né, por acuidade visual que a gente faria se a gente fosse fazer esses alvos na mão, e o resultado, né, a precisão que o fluxo trouxe, né. E aí, entrando assim nos próximos passos, né, o que a gente já está fazendo e pretende incorporar a essa rotina aí, né. A gente quer colocar também a análise tridimensional da identificação dessas feições, né. A gente tem dados batimétricos, então a gente quer considerar também as variações no eixo Z, trazer esses valores batimétricos para ajudar a gente, né, nessa identificação, para confirmar esses valores e, inclusive, vai nos ajudar a reduzir ainda mais o trabalho manual de exclusão de ruídos, né? A ideia é aprimorar ainda mais. E também uma questão legal aqui, que a gente está estudando, você nota que essa sombra aqui, ela faz parte ainda do alvo e ela ficou de fora, né? Então, a gente considera valores que variaram em relação à média, faixas, né? Uma faixa desse valor que varia em relação à média, essa faixa com valores positivos, né? A nossa ideia é fazer uma análise também dos valores negativos, que seriam as áreas de sombra, entre aspas, lembrando que isso aqui é som, né? Não é luz, uma imagem de sonar, mas a gente considerar esses valores negativos e trazer eles para esse resultado e relacionar a posição deles à questão topológica desses valores com a primeira seleção para incorporar, por exemplo, uma área de sombra dessa que está em contato com os valores que a gente mapeou, né? Então, é outra coisa também que a gente pretende aprimorar aí para poder caminhar e tirar o SEMI do mapeamento semiautomático. E futuramente, né, a gente tendo ali uma ferramenta que necessita quase que zero de uma limpeza humana no final, a gente publicar uma ferramenta em FMI Server e fornecer aí para o cliente ou para outros usuários aí que tiverem contato também com a gente. Está aqui o contato da Fototerra, né? A Fototerra, atividade de aerolevantamento. A sede é em São Paulo, Santana do Parnaíba. Temos sede também em Bragança Paulista e em Macaé. O contato, nosso telefone. O Ricardo é um profissional nosso lá do comercial também. Era isso. Obrigado aí.